Aqui nessa noite, estava até pensando em falar em outra parte da Bíblia Sagrada, mas o Senhor, Ele, a semana toda falando conosco para ministrar através dessa palavra em Daniel. Eu achei que ia estar só os irmãos locais mesmo, né? A palavra mais direcionada ao conjunto, mas os nossos visitantes também. Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite, tá bom? A palavra de Deus, ela alcança todos. E nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Então, Daniel, no capítulo de número 1. Daniel, no capítulo 1, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Estou feliz de ver meu sobrinho. Quem não sabe, o Marcelo, irmãos, é meu sobrinho, tá bom? É um prazer ver ele aqui. Eu tenho certeza que eu não sabia que era o tio dele que está aqui ministrando. Eu acho que eu nem tinha visto, né? Brincadeira, né, irmãos? Daniel, no capítulo 1, versículo de número 8 e o versículo de número 9, diz assim: os irmãos encontraram? Amém? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse a não se contaminar. O versículo de número 9 diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Os irmãos podem se assentar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela vem mostrar para nós esse texto, onde fala no capítulo 1 de Daniel. Só lemos 2 versos, mas nós vamos meditar um pouquinho no texto, onde a Bíblia vai falar sobre o reinado de Judá. Quem conhece a Bíblia sabe que o reinado de Israel, ele foi dividido. Ele foi dividido em 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. E Judá, irmãos, ele estava no sul. E a Bíblia vem mostrar para nós que quem estava governando nessa passagem da Bíblia aqui, quem estava governando é o rei Jeoaquim. E a Bíblia, ela vai mostrar para nós que o povo de Judá, que era um povo escolhido por Deus, fazia parte do povo de Israel, esse povo começou a andar por desobediência, começou a andar em caminhos errantes. E o Senhor, irmãos, ele não aceita o servo dele, a igreja dele, andar em caminhos errantes. Porque quem serve a Deus tem que andar no seu caminho e obedecer a sua palavra. E a Bíblia, ela vem mostrar para nós que o rei Nabucodonosor, ele veio até Jerusalém. Quando ele chega ali, ele começou a ficar ao redor, irmãos. A Bíblia vai mostrar para nós que ele não já chegou saqueando o povo de Judá, mas ele ficou ao redor. Vocês sabem por quê, irmão? Porque o Satanás, o adversário, ele só faz alguma coisa se Deus permitir. Porque se Deus não permitir, ele só fica ao redor. Aleluia, glória a Deus. Porque o povo de Deus, Satanás não tem a permissão para tocar no povo de Deus. Mas a Bíblia, ela vai mostrar para nós como o povo andava em caminhos errantes. Chegou um momento que aquele povo, ele foi tomado pelo rei Nabucodonosor e foi levado para a Babilônia. Por quê? Porque ele teve uma permissão por causa da desobediência do povo. Agora eu quero fazer uma pergunta para cada um que está aqui nesta noite. Você é o governante da sua vida. Você é o governante da sua casa. Tem que ter muito cuidado para não deixar as coisas desandar. Senão o adversário, ele vai chegar e vai fazer algo que vai entristecer o seu coração. Porque isso aconteceu com o povo de Judá. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos alegra, porque quando esse povo é levado a cativo, quando esse povo é levado para a Babilônia, no meio desse povo, onde tinha muitas pessoas fazendo coisa errada, mas ali tinha alguém que não tinha contaminado e não tinha adorado um outro Deus, que não era o Deus verdadeiro, o Deus que esta igreja serve. Glória a Deus, aleluia.
E a Bíblia, irmãos, ela vai mostrar para nós que esse povo, ele é levado para lá, para Babilônia. Mas quando chega lá, tinha alguém que estava fazendo a diferença, irmão. Irmão, deixa eu falar, nós estamos vivendo num mundo de contaminação. Nós estamos vivendo num mundo que já se corrompeu pelo pecado, mas precisa de existir alguém que faz a diferença no mundo que nós estamos vivendo. Nós temos que fazer a diferença, porque senão vai ficar todo mundo do mesmo jeito, todo mundo do mesmo lado. A igreja, ela tem que entrar contramão o pecado e contra as coisas dessa vida. Adorado é o nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, que quando eles são levados para lá, ali tinha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram homens jovens, como o culto é de jovem, era jovem que não tinha se contaminado. Era jovem diferente. Quando eles chegam lá, eles viram algo diferente neles. Viu que eles eram inteligentes, já viram falar que eles eram bonitos. O rei, ele se interessou por aquele jovem. E falou assim, eu quero que leve esse jovem para ficar comigo no reinado. Eu quero que eles fiquem comigo no palácio, porque eles são pessoas diferentes. Só que tem uma coisa, nós precisamos de fazer algo com eles, para que eles fiquem preparados para estar no nosso governo. Agora, irmãos, preste atenção. Olha como que o adversário ele faz. Primeiro, ele acha graça em alguém que serve a Deus. Alguém que serve a Deus chama a atenção dele. Aí ele quer chamar a atenção, quer levar para lá. Quando chega lá, sabe o que ele falou? Ele falou assim, agora traz eles, que nós vamos preparar uma ração para ele. Sabe o que é isso, irmão? Vamos preparar o alimento, vai ter que comer o que nós comer. Vai ter que comer o alimento que nós demos para ele. É assim, irmão Valdo, que o mundo faz. O mundo, ele quer que a igreja fique igual a ele. Ele quer que a igreja coma o que eles comem. Só que a igreja que serve a Deus não aceita contaminar com o pecado desse mundo. Sabe por que a igreja não aceita a ração deles, não aceita a alimentação deles, irmão? Sabe por quê? Porque nós já temos o nosso alimento, que diz a Bíblia que esta palavra ela é pão para saciar nossa fome e também é água para saciar nossa sede. Nós alimentamos dela, nós comemos dela e nós somos saciados para continuar na presença de Deus e fazendo a vontade dele na terra. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, quando chega no texto, no versículo que nós lemos, diz a Bíblia que Daniel, ele assentou no seu coração a não aceitar aquela comida, não aceitar aquela ração, como a Bíblia fala, não aceitar a alimentação que ele estava oferecendo, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. Irmãos, preste uma coisa. A igreja tem que ser determinada, ela tem que ter objetivo. Ela tem que ter um plano, ela tem que traçar algo na sua vida para não deixar as coisas entrar no seu ouvido e Satanás começar a trabalhar na tua mente para mudar a nossa vida. Crente, irmão, deixa eu falar uma coisa. Crente tem que estudar a Bíblia, crente tem que orar, crente tem que consagrar para que Satanás não deixe, para que o Senhor não deixe Satanás nos levar para o caminho tortuoso. Porque às vezes, irmão, nós ficamos alegrinhos quando alguém começa a falar assim, não, você vem para cá. Vem para cá que você é muito inteligente, vem trabalhar na minha loja, só que você vindo trabalhar na minha loja, você tem que vestir as vestes que os outros vestem. Você tem que andar, você tem que chamar a atenção da loja. Eu estou falando mais claro para os irmãos entenderem, irmão. Você tem que vir para cá, mas tem que falar o que nós falamos. Às vezes tem que falar mentira para dar lucro. Às vezes tem que contar algo que não agrada ao Senhor. E a pessoa fala assim, não me chamou, eu vou para lá, porque lá eu vou ganhar um salário, eu vou ganhar muito dinheiro. É a mesma coisa dos políticos, né? Eles entram na política, quando chegar lá começa a contaminar, porque senão vai perder o seu trabalho, vai perder o seu mandato. Mas quem serve a Deus, irmão, como este homem aqui, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas ele continua servindo a Deus, fazendo a diferença, porque ele sabe que é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do adversário. Aleluia. E eu quero falar uma coisa para a igreja nesta noite. Uma coisa importante é você colocar um desejo no seu coração de não se contaminar. Esse assentou no seu coração o desejo aqui, irmão, assentou no seu coração a não se contaminar, é colocar um desejo no seu coração a não se contaminar.
nós colocamos um desejo no nosso coração, o Senhor Jesus nos dá graça. O Senhor Jesus nos dá vitória, porque o versículo 9 diz assim, que o Senhor deu graça a Daniel. A graça nos passa, irmão. A graça do Senhor é que vai nos caminhar. A graça dele é que vai nos triunfar. A graça dele é que nos dá coragem. A graça dele é que nos ajuda a caminhar na presença dele. E a graça dele está aqui nessa noite. A graça dele está aqui para renovar. A graça dele está aqui para curar. A graça dele está aqui para transformar. E a graça dele está aqui para nos dar fiel na presença dele. Oh, aleluia! Sem a graça dele, irmão, nós nem estaríamos aqui, porque nós não éramos merecedores da salvação. Mas nós ouvimos um hino aqui, né, Rogério? Que o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação, o direito de vida eterna, mesmo nós não merecemos. Oh, aleluia! A graça dele está aqui nesta casa. E a graça dele cura. A graça dele cura coração triste, irmão. Às vezes você chegou aqui, às vezes sem paz, sem alegria, mas está aqui. O Senhor está falando assim, eu vou te dar graça. Não desanima. Eu estou com você. Se passar pelo fogo, eu passo com você. Se passar pelas águas, com você eu estarei. Fica tranquilo, meu filho. Aonde que você estiver, estou com você. O povo tinha sido levado para a Babilônia. O povo de Babilônia adorava um Deus que não era o Deus verdadeiro. Mas no meio daquele povo tinha alguém que servia o Deus verdadeiro, o nosso Deus que nós servimos nesta noite. Deixa eu falar, irmãos, a coisa mais difícil é nós colocarmos um desejo no nosso coração de não se contaminar. Porque Satanás, ele trabalha de todo jeito. Ele fala, isso não tem importância não. Você pode andar de qualquer maneira. Você pode fazer o que você quiser. O que interessa é o coração. Deixa eu falar uma coisa, irmão. O Senhor interessa o nosso corpo inteiro. O nosso corpo tem que ser santificado para o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Diz a Bíblia Sagrada, irmão, que Daniel, eu não demoro muito não, irmão, só falo um pouquinho. Daniel, ele chegou até o chefe ali dos eunucos, quem cuidava ali das coisas do rei, chegou e falou assim, eu posso fazer uma coisa, a não comer dessa comida? Eu posso? Deixa eu falar, irmãos, falar com a igreja, com os jovens, nós temos que ser educados. Ele podia ter se ignorado e falado assim, eu não vou comer e ninguém faz eu comer. Ele podia ter falado isso, tem muita gente que fala assim. Mas ele falou assim, eu posso não contaminar. Nós temos que ser educados, irmão. Nós temos que ter cautela naquilo que nós falamos. Às vezes alguém bate com o peito, eu sou crente da igreja, Assembleia de Deus. Acha que nome, tipo de igreja vale alguma coisa. O que vale é o coração que você está servindo a Deus. O que está aqui dentro? Se o seu coração não tem mágoa, se o seu coração não tem rancor, se o teu coração não tem o pecado deste mundo, mas que tem a paz e a alegria de estar na presença do Senhor. Ele podia ter falado assim, eu não vou misturar com esse povo. Mas ele falou assim, deixa eu fazer um negócio. Olha que irmão, que importância. Deixa eu fazer um negócio. Crente, irmãos, às vezes nós ganhamos os outros até mesmo em silêncio. Às vezes nós ganhamos alguém com o nosso jeito de andar, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito que nós temos com o nosso vizinho, do jeito que nós estamos lá no nosso trabalho. Alguém vai falar assim, ué, parece que você é diferente. Alguém está falando besteira, você não está falando. Tem alguém xingando, você não está xingando. Tem alguém falando mentira, você não está falando mentira. A sua veste parece que é diferente. Você não precisa bater no peito e falar o que você é, irmão. É o Senhor que fala o que nós somos. Adorado ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Que maravilha, irmão, estar nesta casa. Coisa gostosa é sentir a presença de Deus. Às vezes nós fôssemos olhar, irmão Paulo, para os problemas da vida. Às vezes nós estávamos trancados dentro do quarto e às vezes nós estávamos até em depressão. Mas nós temos um Deus que está conosco e fala assim, caminha mais um pouquinho, que eu não vou te deixar só. Fica firme, meu filho. Fica firme, minha filha. Continua caminhando. A vitória é sua, a vitória é nossa, irmão. Irmãos, o que importa não é as coisas dessa vida. O que importa é o que está reservado para nós, as pessoas celestiais. Diz a Bíblia, tem
vida não pode comparar. Diz a Bíblia que tem algo reservado para nós que não tem dinheiro que compra, não tem dinheiro que paga. Fica firme mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho, porque a vitória é nossa. Chegando do lado do encerramento, e diz a Bíblia que ele conversa ali na hora, aquele tomador de conta, aquele rei ali, aquele rapaz que tomava conta ali, ele ficou preocupado. Ele falou assim: mas se eu não te der a mesma comida que ele mandou, vocês vão ficar magros, vocês vão ficar feios. E quando o rei for apresentar para o rei, como que vocês vão apresentar? Como que vocês vão arrumar? Como que eu vou fazer? A responsabilidade é minha, porque é eu que fiquei incumbido a fazer essa parte. Daniel falou assim: vamos fazer um negócio. Faz um teste só 10 dias. Vamos fazer um teste de 10 dias. Com 10 dias você vai ver se nós estamos mais magros ou como que nós estamos. E vamos dizer a Bíblia que quando chegou no final dos 10 dias, aqueles que passaram, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, que comeram só legumes, que eles preferiram comer só legumes, eles estavam mais gordos, mais bonitos do que aqueles que estavam comendo a porção que era do rei. Posso falar uma coisa para a igreja nesta noite, irmãos? A comida que Deus tem para nós, para o jovem, é melhor do que a comida que está lá fora. Tem muita gente que fica pensando assim: eu estou dentro da igreja, mas se eu estivesse lá parece que as coisas eram melhor. O que eu vou ficar fazendo nessa igreja que só tem esses irmãozinhos aqui, não vejo ninguém diferente, eu quero curtir lá no mundo lá fora. Deixa eu falar, irmãos, o alimento que tem aqui é melhor do que está lá fora. Mas lá fora tem prostituição, e a carne às vezes ela cobiça isso. Deixa eu falar, irmão, que o Senhor tem para você é melhor. Você é a noiva, você tem que estar virgem, preparada, você tem que estar guardando. Nós só temos um noivo, e esse noivo ele vai vir, e ele quer essa igreja santa e glorificada. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, a comida lá do mundo, irmão. Às vezes Satanás ele chega com a bandeja, e aquela bandeja parece que só tem coisa gostosa. Mas diz a Bíblia, irmão, que tem coisa deste mundo que parece ser bom, mas no final é a morte, é a destruição. O final, irmão, só traz a perdição para a nossa vida espiritual. Meu Deus. Mas deixa eu falar, o Senhor ele tem vida, e vida com abundância. Diz a Bíblia que Satanás ele veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor ele veio para dar vida e vida com abundância. E essa igreja tem vida porque está aqui. Essa igreja tem vida, irmão, porque ele está aqui nessa casa, e ele está falando corações aqui nessa noite. Oh, aleluia. Ele está dando vida a pessoas que pensam assim: eu não vou ser crente mais não. Eu estou na igreja, às vezes está acontecendo algo comigo que está pior do que se eu estivesse lá fora. Irmão, não experimente ir para fora não, irmão, porque lá está muito pior. Porque aqui nós temos a presença do Espírito Santo que nos conforta, que nos alegra, que alegra o nosso coração, e nós continuamos felizes caminhando na presença dele. Oh, aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, aleluia. E diz a Bíblia que quando chega aqueles 10 dias que eles estavam mais bonitos, continuou dando o mesmo legume, continuou dando a mesma comida para ele. Porque até o cuidador percebeu que eles estavam melhor do que os outros. Às vezes, irmão, alguém nos julga por sermos servos de Deus, mas eles mesmos percebem que está aqui melhor. Vocês sabem por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes o rapaz, ele faz de tudo lá no mundo. Quando ele quer casar, ele quer caçar uma irmãzinha crentinha da igreja. Eu vou caçar uma irmã da igrejinha lá, porque lá, se eu casar, lá eu vou ter uma vida feliz. Porque ele sabe que estar aqui é melhor. Ele sabe que servir a Deus é coisa melhor. Só que às vezes ele se embaraça no mundo e não tem força para vir. Mas quando tem alguém aqui que busca o Senhor e faz a diferença, vai chegar num momento que eles vão vir para aqui e vai adorar o mesmo Deus que nós adoramos. Irmãos, para mim encerrar, e diz a Bíblia, irmão, que chegou um dia que foi, vou dizer assim, para os irmãos entenderem melhor, foi a prestação de conta. Chegou um dia que o rei Nabucodonosor veio para ver como que eles estavam. E diz a Bíblia que começou a conversar com eles, começou a conversar. Oh, aleluia! Quando começou, irmãos, a conversar com eles, a inteligência deles não era inteligência humana. A sabedoria deles não era sabedoria humana. Você sabe por quê, irmão? Porque quem serve a Deus, tem pessoas, irmão, tem pessoas que nem sabem ler, mas quando chega aqui na frente, ele prega a palavra de Deus, porque o Espírito Santo dá sabedoria para eles.
quando chegou lá e falou assim, uai, mas essas pessoas sabem que nós nem conhecemos. Essas pessoas sabem falar coisas que nós não sabemos falar. Ele ficou, irmão, pasmado com aqueles homens que serviam a Deus, porque é Deus que estava falando a boca dele. Irmãozinho, jovem, não preocupa se você sabe falar bem ou se não sabe falar. O seu testemunho vai falar mais alto na sua vida. O jeito que você falar vai chamar a atenção de alguém lá fora. Às vezes você está clamando, o Senhor, Senhor, fala com o meu marido. Senhor, fala com a minha esposa. Senhor, fala com o meu filho que está desviado. Senhor, fala com alguém que está na droga. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O Senhor vai te dar graça. O Senhor vai dar autoridade do céu. Que você vai falar, Ele vai entender o que você está falando. Porque o Senhor, Ele faz as coisas, mudar as coisas ficar diferentes. Para que o povo lá fora entenda o que o Senhor quer. Não tem uma parte da Bíblia que Deus faz, como fala o louco, os sábios, como louco e o louco ficar como sábio, é mais ou menos assim a passagem da Bíblia, né? Para confundir o sábio, mas os loucos confundir o sábio, é assim que Deus faz, né? Uma pessoa que você não dá nada, uma pessoa que você acha que não tem capacidade de nada, o Senhor usa ele e dá graça aí para fazer algo, Senhor. Só quero usar, irmãos, o irmão Jefferson como um exemplo aqui nesta noite. Esse rapaz que cantou aqui, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas ele sabe vir aqui para frente e adorar o nome do Senhor. É assim que o Senhor faz, irmão. Às vezes alguém que viu aqui na frente, você, esse rapaz deve saber muita coisa. Irmãos, não sabe, mas o que o Senhor passou para ele é o que é o suficiente. E assim aconteceu, irmão, na vida daqueles jovens. E a Bíblia diz que eles permaneceram por muito tempo no reinado de Nabucodonosor. Agora deixa eu falar uma coisa. Quem permanecer, irmão Valdo, fiel, ele não vai ficar no reinado do rei Nabucodonosor, mas vai ficar no reinado, vai ficar numa pátria, aonde que vai reinar é o Senhor Jesus. Quem ser fiel até a morte, alcançará a coroa e estará para sempre com ele. O nosso governo é ele, o nosso governo é ele, o nosso governo é ele. Quem aceita ele governar aqui na terra, a sua vida vai ser governada por ele ali nas nações celestiais. Que o Senhor nos abençoa, que o Senhor abençoe esta igreja. Vamos continuar fiel, vale a pena ser fiel. Tem um hino que fala assim, vale a pena ser fiel. Deixa eu falar uma coisa, irmão, continua fiel, porque vale a pena servir a Deus. Não tem nada nessa vida que compara o que está reservado para nós ali nas nações celestiais. Eu agradeço a oportunidade.